Paz Deus com todos. Boa noite a todos. Shalom, shalom. Já vamos iniciar. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. A nossa live de hoje tem um tema muito bacana. Sejam muito bem-vindos. Rafa. Deus. Bem, como é que você está? Bem, graças a Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo hoje. O pessoal está chegando, bem-vindos a todos aí que estão chegando agora. Hoje estamos eu e o Rafa aqui para falar de um assunto super interessante. Shalom, shalom. Que muita gente está perguntando no direct, me perguntam muito no WhatsApp. Eu tenho certeza que para o Rafa também estão perguntando bastante. Então é um assunto que nós vamos tratar aqui hoje de uma forma bem tranquila, um bate-papo bem gostoso, para falar desse assunto que é tão importante aí para aqueles que desejam se aplicar na oração e no jejum. Beleza? O pessoal está chegando, sejam muito bem-vindos. Já já a gente inicia a nossa live aí para falar desse tema tão importante. Hoje o Jonathan não pôde estar com a gente, o Jonathan teve um probleminha aí. E vai chegar um pouco mais tarde. Então a gente resolveu manter aí a nossa live, justamente por causa dos pedidos das pessoas que tanto estão buscando respostas acerca do jejum. Joia, Rafa, tranquilo? Vamos começar? Vamos. Maravilha. Bom, eu acho que todos aqui que estão participando dessa live já me conhecem, mas para quem não me conhece ainda, eu sou o Anderson Passos, sou entusiasta aí da Bíblia, amo Bíblia, e hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo, que é jejum, como fazer, onde está na Bíblia, por quê, se é para fazer mesmo, se precisa, se é mandamento, o que que é. Então a gente vai falar desse assunto hoje, tá bom? Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. A nossa live é uma live que ela não vai se estender muito, tá? Embora o assunto seja muito gostoso de se falar. Aliás, Bíblia, né? Todos os assuntos relacionados à Bíblia são assuntos muito bom de se falar, né? Muito gostoso de se falar. Mas a gente vai tentar fazer uma live que não fique muito maçante, tá bom? Essa é a minha apresentação. Passo a bola para o Rafa. Rafa, fica à vontade. Vamos fazer esse bate-papo gostoso aí, com a presença de todo mundo junto com a gente. A paz de Deus. Boa noite a todos. É uma satisfação estar de volta, ter a presença de vocês. Meu nome é Rafael. Eu moro aqui em Campinas também. E assim como vocês, estou bem interessado nesse tema. Tenho certeza que vai agregar conhecimento para todos nós. Sejam todos bem-vindos. Amém as saudações do chat. Eu não estou conseguindo acompanhar porque está subindo muito rápido, mas amém as saudações. Sejam muito bem-vindos. Joia, no finalzinho a gente manda um abraço pro pessoal aí, tá bom? Tem muita gente aí, amigos, irmãos, enfim. A gente manda um abraço para as regiões de vocês aí, tá bom? Legal, Rafa. Vamos começar esse bate-papo aí, que, aliás, Rafa, é um bate-papo bacana que vai falar de um tema, né, que às vezes até para nós, né, não sei, dependendo da denominação, é um pouco polêmico. Para outras denominações já é algo muito mais tranquilo, o pessoal já pratica, não tem problema nenhum, né? Mas para a nossa instituição, a gente ainda tem um pouco aí de dúvida, né? Então, vamos falar um pouco disso aí. Uma pergunta que já veio para mim aqui, eu já vou começar falando um pouco disso, depois o Rafa toca a bola aí, você vai estruturando, Rafa, da maneira que você achar legal. Me perguntaram se jejum é mandamento, se é estatuto, se é uso e costume, se é ensinamento, se é preceito, se é lei.
E aí existe uma diferença bacana e eu acho que cabe até uma live depois só para a gente falar disso, né? O que é mandamento, o que é estatuto, o que é uso e costume, o que é ensinamento, o que é preceito, o que é lei, porque às vezes a gente coloca num balaio só tudo isso daí e acaba confundindo muito a gente, né? Então, para deixar claro aí, o jejum, ele não é um mandamento, tá bom, gente? Ele não é um mandamento. Só para deixar claro isso. E agora tá com você, Rafa. Vamos bater papo, vamos falar sobre esse assunto. Bom, eu vou direcionando os assuntos aqui, mas hoje eu sou todo ouvidos. Estou muito interessado em te ouvir. Penso que esse momento era muito aguardado por todos nós, muito esperado, muita gente pedindo para a gente falar sobre isso. E eu começo pedindo para que você verse sobre o que é o jejum bíblico. Joia. Pessoal, já que a gente vai falar muito de Bíblia aqui, quem tiver a Bíblia por perto aí, já pega a Bíblia de vocês, tá bom? A Bíblia de vocês para a gente discorrer aí o assunto e eu acho que vai ser bacana esse bate-papo. Primeiro a gente precisa entender o que é jejum, né? Sim. O Rafa está falando do jejum bíblico e existe um jejum que é o jejum comum, aquele jejum que a gente usa por alguns motivos, na maioria das vezes médicos, né? Então, por exemplo, você vai tirar o sangue para fazer um exame de sangue e o médico te pede para ficar com 12 horas de jejum. Então a gente começa lá às 10 da noite, a partir das 10 da noite você não come mais nada. Então, esse é um tipo de jejum, você se abstém tanto de água como de qualquer tipo de alimento sólido para que durante toda a noite, todo o repouso, o seu sangue chegue na estabilidade do que ele realmente é, né? Sem nenhum tipo de intervenção de qualquer tipo de alimento, para que seja um exame mais preciso. Então, esse é o tipo de jejum que é o jejum médico. Mas, há mais de 5.000 anos, e não só por pessoas que adoram a Deus, o jejum é praticado de outras formas para uma espécie de santificação, vamos dizer assim, né? Algumas culturas já tinham essa coisa do sagrado, com relação ao jejum. Então, se a gente for pegar dentro da Bíblia, nós vamos ter vários pontos dentro da Bíblia que vai falar de jejum. Eu até listei alguns aqui que eu achei muito interessante, né? Então, se vocês quiserem acompanhar comigo aí, eu tenho alguns pontos que valem a pena a gente ver. Segundo Crônicas, capítulo 20. Então, abra a Bíblia de vocês aí em Segundo Crônicas, capítulo 20, que tem um assunto bem bacana aí. Vamos entender aqui. O rei da época era Josafá, então ele era o rei da casa de Israel, o Império do Sul, né? Israel já estava dividido em dois impérios aí, o Império do Sul e o Império do Norte, capital do Império do Sul, Jerusalém, capital do Império do Norte, Samaria. Então, aqui Josafá, ele está governando a parte do sul. E ele está com um problemão. Josafá está com um problemão sério, Rafa. Seríssimo. Você conhece a história, né? Os moabitas e os amonitas resolveram fazer um cerco contra Judá, né? E agora o bicho pegou. Essa é a real. O bicho pegou pro lado de Josafá. E Josafá está com um problemão na mão. E quando a gente vê, segundo Crônicas, capítulo 20, no verso 3, o que ele faz? Então Josafá temeu. Pô, no lugar dele até eu temia, porque o exército que está em volta dele é um exército que vem para matar. É um exército que vem para destruir. Então isso, vai jogando já, tudo isso que a gente está falando aqui, joga para a tua vida, tá? Joga para a tua vida e tenta entender aqui o que a gente vai colocar para vocês. Então o que está acontecendo aqui? Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em toda Judá. Ou seja, gente, vamos jejuar que o bicho pegou, a situação está difícil para nós, o exército inimigo está aí, e tudo indica, né? Porque se ele temeu, significa que ele não tinha potência para ele vai lá e apregoa um jejum para todo Judá. O que acontece aí, né? Depois que ele apregou esse jejum, todo o povo ele entra num processo de jejum, né? Um processo de humilhação diante do Criador, e a gente vê a resposta de Deus logo depois, quando Deus, de uma forma muito surpreendente, né? Faz com que o inimigo se confunda e o exército de Israel nem precise pelejar nessa guerra. Ou seja, para mim fica muito claro que o jejum, junto com essa humilhação, trouxe um benefício muito grande, não só para Josafá,
mas para com todo o povo de Israel. Se a gente buscar lá em Esdras, abra sua Bíblia em Esdras. Esdras também tem um ponto muito interessante, né? Que é... Ô, Anderson. Oi, pode falar, Rafa. Ô, Anderson. Oi, sim. O seu áudio travou na conclusão do raciocínio de 2 Crônicas 20. Os irmãos estão pedindo para você repetir a sua ideia. Bacana, gente. Perdão, aqui para mim parece que está tudo normal. Agora vocês me ouvem bem? Me ouvem bem, Rafa? Tá me ouvindo bem? Não? Voltou o áudio. Mais ou menos? Mais ou menos? Deixa eu Mais pegar ou menos. Deixa eu pegar um fone aqui. Acho que vai melhorar. Deixa eu pegar um fone aqui que vai melhorar. Acho que tá ali. Vou pegar um fone aqui, acho que vai melhorar. Me falem aí se fica melhor ou pior, tá? Agora sim, nós estamos te ouvindo alto e claro. Oh, legal. Tá bom agora o som? Agora está ótimo. Muito Maravilha. bom. Então vamos concluir aí, 2 Crônicas, capítulo 20, né? O que aconteceu então? Josafá está numa situação muito, muito delicada. A situação de Josafá é uma situação crítica, porque ele está vendo que Judá está cercado, os moabitas e amonitas estão com um exército muito forte, né, para combater contra ele. Ele temeu, e aí ele vai lá e ele apregou um jejum, né, um jejum para todo Judá, junto com a humilhação, e esse jejum que ele apregoa traz para ele um benefício muito grande. Qual o benefício, então? Os inimigos de Judá e de Josafá, eles se confundem em algum momento aí, e Deus opera um grande milagre e o exército não precisa nem lutar. Muito pelo contrário. O exército de Josafá, então, o povo de Judá, foi só para pegar os despojos do inimigo. Ou seja, o inimigo foi entregue aí de mão beijada para Josafá e para todo o Judá. Então eu vejo aí um benefício muito grande do jejum e da aplicação do jejum junto com a humilhação colocada por Josafá, o rei Josafá. Então, para mim, já é um grande exemplo. Você ia falar alguma coisa, né, Rafa? Não, agora eu te ouvi bem, entendi a conclusão. Tá. Podemos ir para Esdras. Tá, você quer fazer alguma pergunta dentro disso ou não? Tá tudo certo? Não, tudo certo. Então tá jóia. Então, quando a gente abre lá em Esdras no capítulo 8, verso 21. Abram aí Esdras. Esdras, deixa eu abrir aqui. Capítulo 8. Vocês estão me ouvindo bem? Capítulo 8. Tá ouvindo bem, Rafa? Estou ouvindo perfeitamente. É que algumas pessoas estão reclamando que o som está baixo, mas o som está no máximo já, entendeu? Para algumas pessoas está bom, para outras está baixo, mas não tem o que fazer. Tá, eu vou trazer o microfone aqui perto de mim, tá bom? Para ver se melhora um pouco. Esdras 8, 21 diz o seguinte: então, de novo, apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Ou seja, tudo que a gente trouxe. Então, o que está acontecendo com Esdras aqui? Ele apregou um jejum por quê? Porque eles saíram lá na Babilônia, voltaram para Jerusalém para edificar Jerusalém, só que eles trouxeram um número pequeno de pessoas para trabalhar. Pequeno, pode dizer, mais de 40 mil pessoas. Mas para eles era um número pequeno diante de todos os inimigos que estavam esperando eles. Então, como que eles chegam lá em Jerusalém? Com medo, com receio. Então, Esdras apregou esse jejum para quê? E ele diz assim, a gente apregou o jejum para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito, ou seja, uma direção para a nossa vida, para o nosso gado, para a nossa família, ou seja, o que nós devemos fazer aqui para que a gente não seja consumido pelos nossos inimigos. Então, tanto Josafá, que tem um livramento de Deus, e agora Esdras, que pede uma direção de Deus, nos dois casos eles foram atendidos, né? No caso de Josafá, ele foi atendido porque Deus confundiu os inimigos, e aqui no caso de Esdras, ele foi atendido porque Deus deu um direcionamento
para que as coisas acontecessem na vida do povo e o povo não sofresse os danos dos inimigos. Então, de novo, no Velho Testamento a gente vê mais um ponto aí interessante para a gente levar em consideração no caso do jejum. Eu posso citar aqui Esther capítulo 3, verso 3, capítulo 4, verso 3, que tem uma ordem expressa do rei da Babilônia para acabar com todos os judeus, né? E Esther vai, junto com Mardoqueu, eles apregoam um jejum também, e o que acontece? Deus passa dentro do coração do rei. Olha que interessante. Deus passa dentro do coração do rei, e o rei vê Esther chegando no pátio, estende o cetro e diz, olha, pode pedir, até metade do meu reino te darei. O mesmo rei que tinha escrito um decreto para que fossem mortos os judeus. E hoje por causa disso, existe uma festa muito bonita, que é a festa de Purim. É uma festa de comemoração por Deus ter operado aquele grande livramento. É uma festa que se dá em Israel até hoje para comemorar esse grande livramento de Deus pelo povo de Israel que estava na Babilônia. Então, mais uma vez, Deus operou através do jejum e da humilhação. Muito bem. Primeiro, quais tipos de jejum na Bíblia a gente encontra? Só de alimentos? Tem de outros tipos de jejum? Rafa, é assim, como a gente falou aqui, o jejum ele não é um mandamento, né? Mas, se a gente pegar lá em Mateus, Jesus esperava que a gente fizesse o jejum. Né? Ele esperava, tanto que ele fala assim, quando vós jejuardes, quando vocês forem jejuar, vamos pegar a referência aqui para o pessoal achar na Bíblia deles aí, tá bom? Abram a Bíblia de vocês aí, em Mateus capítulo 6, verso 16, só para a gente ter referência, tá bom? Mateus capítulo 6, verso 16, é um texto muito conhecido e que vai falar justamente disso aí. Ele termina, né, a oração do Pai Nosso, ele espera que a gente faça essa oração, né? E aí ele emenda dizendo o seguinte, e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Então, quando Jesus fala assim, e quando jejuardes, significa que ele acredita que a gente vai jejuar. Então, o jejum, por não ser um mandamento, então ele traz agora dentro de nós uma questão de sentimento. Eu vou dar um exemplo aqui para você que está aí, para você entender o que eu estou dizendo. Uma coisa é o filho, né, depois de almoçar, ele levar o prato na pia porque a mãe manda. Filho, vai lá, leva esse prato na pia, não deixa o prato aí. Outra coisa é a mãe não precisar mandar. Ela espera que ele faça isso. Então ele vai lá, pega o prato e leva na pia. Um outro exemplo, por exemplo, é a mãe que espera que o filho arrume a cama quando acorde. Né? Depois que ele acordou, ele levantou, ele vai lá e arruma a cama. É isso que Deus espera de nós, porque Jesus esperava isso de nós. Vocês, quando jejuarem, ou quando vós jejuardes, ele não falou assim, vocês têm que jejuar. Não, ele falou, mas quando vocês jejuarem, por algum motivo esse jejum iria acontecer. Ou por necessidade, nós já vamos ver aqui, né? Porque existe o jejum por necessidade, como aconteceu no caso de Josafá, foi uma necessidade, ou ele ora e jejua, ou os inimigos acabam com a vida de todo Judá. Como o caso de Mardoqueu, ou ora e jejua, ou os inimigos, no caso o rei, o decreto se cumpre e todo o povo de Israel que está na Babilônia vai ser morto. Então, olha que interessante, né? Esse é um caso de necessidade. Nós temos outros casos de necessidade que a gente pode discorrer aqui durante o nosso assunto, né? Mas é basicamente isso daí. Vocês estão me ouvindo bem agora? Sim, alto e claro. Tá, então a gente já sabe. Jejum não é mandamento? Não. Mas Jesus espera que a gente faça. E então fica muito claro aí que ele tem o desejo que a gente faça. É como o filho. Não espera mandar. Vai lá e faz com carinho, com amor, né? E é um jeito de a gente se aproximar de Deus, né? É uma maneira que a gente se aproxima de Deus. É um ato de fé. Outra coisa que é importante citar aqui, não é moeda de troca. Imagina o filho levando o prato lá na pia, né? Depois que ele jantou, só que ele espera que a mãe dê alguma coisa para ele porque ele está fazendo isso. Né? Então, mãe, eu levei o prato na pia, o que eu ganho com isso? Então não é essa a ideia do jejum. A ideia do jejum é justamente você causar esse elo de carinho, de amor, entre você e a pessoa que está ali do teu lado. No caso aqui, no nosso caso, o jejum
é o próprio Eterno, o próprio Deus, o próprio Criador. É você causar esse sentimento de alegria em Deus por você estar fazendo algo que se aproxima dele. Muito bem. Quando a gente encontra as palavras de Jesus no Novo Testamento, quando os apóstolos se depararam com um espírito que não saía, Jesus falou, esse espírito só sai com jejum e oração. Perfeito. A função do jejum é uma função de necessidade e tal. Uhum. Nesse caso, por que mecanismo os espíritos saem por você fazer jejum e por que não saem por você não fazer o jejum? Então, Jesus ele deixa uma coisa muito clara aí, né? O que acontece? Os discípulos aí, eles foram num determinado local onde tinha uma pessoa ou pessoas endemoniadas. E o que aconteceu? Com todos os ensinamentos que eles tinham colhido do Senhor Jesus, eles tentaram de todas as formas expulsar aqueles demônios. Acontece que os demônios não saíram e eles voltaram para Jesus, né? Acho que era o caminho mais simples na hora, né? Pô, não deu certo o que eu fiz aqui, orei, coloquei em posição de mão, e a gente orou aqui, não aconteceu nada. Tá, então vamos voltar e vamos conversar com Jesus para ver o que está acontecendo. O que a gente fez de errado, né? Se a gente está se esforçando para servir a Deus, o que a gente fez de errado para esses espíritos não saírem? E quando eles chegam em Jesus, ele ouve exatamente isso que você falou. Eles ouvem exatamente isso que você falou. Só que Jesus ele dá um detalhe, ó. Existe uma casta, quer dizer, um clã, um tipo de demônio que ele só sai com jejum e oração, que está escrito em Mateus 17, 21. Vamos abrir aí para o pessoal achar junto. Mateus 17, 21, só para o pessoal ficar sabendo o contexto, né? O que aconteceu no contexto aí. Aí ele diz o seguinte, né? Jesus ele vem discorrendo sobre a cura do lunático, e aí ele solta essa no verso 21, né? Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disseram a Jesus, o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Aí continua o texto. Mas ele quis dizer o seguinte, o que é essa casta? O que é uma casta? É um tipo de demônio, é uma variedade de demônio. Porque ele não sai só com uma simples oração, ou cantando um hino, ou ficando na comunhão. É um demônio que está impregnado, é um demônio que está enraizado, né? Algumas culturas dizem até, e algumas etnias, algumas pessoas que leem a Bíblia aí vão dizer o seguinte, esse tipo de casta de demônio é aquele tipo de casta de demônio lá de 12 de Mateus, que é a segunda vinda. O que é a segunda vinda do demônio? Lembram lá que o demônio vem, ele se aloja no corpo, depois ele sai, ou porque ele é expulso, ou porque a pessoa entrou no processo de consagração, anda por lugares áridos e depois volta, acha a casa vazia, limpa e adornada, traz com ele mais 7 demônios, é o que está escrito. E o estado daquele homem se torna pior do que o primeiro estado. Ou seja, por que um estado pior? Porque a casta que veio dessa vez, esse clã de demônio que veio dessa vez, esse clã de espírito maligno que veio dessa vez, ele é um espírito mais potente, é um espírito mais forte, então ele vai se alojar, ele vai se enraizar, e esse daí só vai sair com jejum e oração. Então, as pessoas que têm o dom aí, que está ouvindo a live, que tem o dom de expulsar demônio, ou que quer entrar nesse vale, então se prepare, porque como soldado você vai ter que lutar, e como está escrito lá em Efésios capítulo 6, combater um combate como soldado do Senhor Jesus, munido de toda a armadura de Deus e preparado para esse combate com jejum e oração, porque existe casta de demônio que só sai dessa forma. Muito bem. Ficou claro aí a casta de demônio, o grupo? Não entendi. Uhum. Ficou claro essa questão do grupo de demônios, então? Que só sai com... Fale sobre isso. Sim. Sim, então eu vou dar um outro exemplo aqui, porque eu vi, alguém falou alguma coisa que eu não peguei. Sabe quando você está com uma roupa suja, e aí você usa o sabão em pó e não sai? Você usa sabão comum, aquele sabão de pedra lá que é feito com soda e não sai? Aí você... Vou fazer um comercial aqui. Aí você lá e precisa pegar algo mais forte. Sei lá, tipo um Vanish, alguma coisa assim. E você aplica ali. É um produto muito mais forte, com uma substância muito mais forte. E ele que vai tirar a mancha. Então a gente dá esse exemplo aí
para ficar mais fácil. Então, tem tipo de mancha, vamos agora colocar em demônio, tem tipo de demônio que só sai com um produto mais forte. O que é esse produto mais forte? A oração com o jejum. Aí ela potencializa aí o efeito. Ficou claro, Rafa? Quer acrescentar alguma coisa? Não fica só na pergunta, não. Não, não, tá perfeito. Estou aprendendo aqui. Se você quiser acrescentar alguma coisa, por favor, sinta à vontade. Não, estou aprendendo. Agora, vamos lá. Você comentou agora há pouco jejum por necessidade e a gente ficou de bater um papo sobre isso. Acho que é onde você pode demorar um pouco mais para explicar que tipo de demanda propicia um jejum. Quer dizer, o crente é impelido a jejuar sob quais circunstâncias? Então, quando a gente pega o exemplo de Josafá, né? Essa dos espíritos, a batalha espiritual, tá claro. Tá claro. A necessidade de ser atendido, a necessidade de ser atendido por Deus. Mas quais outros exemplos que a gente não viu ao longo da Bíblia? Então, por exemplo, ó, você trabalha com o mesmo público que eu, que é ajudar em clínica de recuperação, o pessoal que está na rua, o pessoal que está no crack, por exemplo, né? Eu não estou dizendo que o crack é um espírito, mas os espíritos se aproveitam disso, né? Essa brecha que está aberta e, às vezes, entra em algumas pessoas, né? Algumas pessoas, não é à toa que muitos se suicidam, né? Por quê? Porque são causas espirituais. Essa seria uma das causas interessantes para se você empregar esse tipo de ferramenta, que é o jejum e oração. Então, por exemplo, tem mãe que está sofrendo, né? Com filho, até com esposo, ou vice-versa, né? A gente sabe que a droga ela é democrática, ela não escolhe sexo nem cor. Então, se você sofre com esse tipo de coisa, seria aí uma boa ferramenta para você começar a trabalhar e usar essa ferramenta com essa pessoa que está com esse problema também. Se é que essa pessoa quer sair dessa situação. Mas se ela tem o desejo, tá aí uma boa ferramenta para ajudar ela a sair dessa situação. Existe casos de relacionamento também. Alguns casamentos, alguns relacionamentos que não andam bom, e então, de repente, isso aí ajudaria muito. Um jejum com oração ajudaria muito. O jejum com oração, ele vai ajudar também, além dessas causas espirituais, né? Porque ela é 100% causas espirituais. Por exemplo, uma pessoa que está tendo dificuldade para ler as escrituras, por exemplo. E ele tem energia para tudo, para trabalhar, ele tem energia para caminhar, ele tem energia para ler revista, para ler jornal, para usar o WhatsApp, só que ele não tem energia para ler a Bíblia. Então, tá aí uma boa ferramenta para te ajudar a te trazer essa energia, porque é uma causa espiritual. Vai te aproximar mais de Deus, né? Eu vou usar sempre o exemplo do prato aqui, que está sujo na mesa, e você leva lá na pia, né? Ou o pai que chega tarde e recebe o abraço do filho sem precisar pedir. É um exemplo bem bacana. Então, é o que Deus espera da gente, essa aproximação com humilhação. Uma vez que você deixa de comer quando você está orando, né, por um período, você deixa de comer, você está dando um lugar a mais aí para que o seu espírito se fortaleça. Ou seja, a gente sabe que existe uma guerra interna aqui, uma guerra da carne e do espírito, isso a gente vê dentro da Bíblia em vários lugares, né? Existe uma guerra aqui interna. Então, quais são o que pende a minha carne? Para que lado pende a minha carne? Então, a minha carne pende para a comida, a minha carne pende para os prazeres carnais, a minha carne pende para as diversões da carne, a minha carne pende para a tranquilidade, a minha carne pende para ficar tranquilo deitado numa rede, né? E no caso das coisas do espírito, para que pende o espírito? Que você anuncie a palavra de Deus, que você fale da palavra de Deus, que você leia a Bíblia, que você ore, que você expulse demônio, que você se dedique nas coisas espirituais, em amar o próximo, em amar quem está próximo de você, em dar um bom testemunho. Então, essas duas forças, elas vão sempre combater dentro de nós. E o jejum, ele ajuda justamente nisso, porque ele dá uma enfraquecida na carne e potencializa o espírito, né? Quando você se aproxima mais de Deus. E aí a gente pode falar depois sobre o tempo de cada jejum, né? Porque o Senhor também não quer sacrifício. Muito bem. Queria que você olhasse criticamente o texto de Isaías 58 sobre esse assunto. Isaías 58, vamos lá. Peguem a Bíblia de vocês aí, Isaías 58. Top, texto maravilhoso. Maravilhoso, texto bacana. Vamos lá. Então, o profeta aqui, ele é impelido, né, pelo Espírito de Deus e diz o seguinte: clame em alta voz, Deus falando para ele.
clame em alta voz. Não te detenhas, levanta a tua voz como uma trombeta. Imagina levantar a voz como uma trombeta, Rafa. Levanta a tua voz, Sim. quer dizer, berra, é para berrar. Eu acho engraçado quando algumas pessoas dizem, né? Ah, o Espírito de Deus é voz mansa, humilde. Não, vai ter momentos que vai ter que berrar mesmo. Vai ter que falar alto para as pessoas compreenderem, ainda mais quando o assunto é de tal envergadura e de tal importância. Então ele disse, clame em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. Opa, tem uma transgressão aqui. Então grita, fala alto que meu povo está com uma transgressão. Eles estão passando por uma coisa aqui que não está legal. E eu quero que... E anuncie a casa de Jacó os seus pecados. Então, transgressão e pecado. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos seus direitos da justiça e têm prazer em se achegar a Deus. Ou seja, Deus primeiro, ele diz o seguinte, olha, grita, fala para eles que eles têm uma transgressão, eles têm um pecado, só que olha que interessante, eles estão se chegando a mim, eles estão me buscando, eles estão chegando perto de mim, só que é com interesse. De novo, lembra a questão do prato? Pegar o prato e levar lá para lavar? Eu vou repetir isso várias vezes para ficar fixado. Uma coisa é você levar o prato, arrumar a tua cama, dar um abraço do teu pai, na tua mãe, sem precisar mandar. Né? Outra coisa é a pessoa fazer de bom coração. Fazer porque quer fazer. Né? Aquela coisa do compromisso. Né? Eu faço porque eu estou compromissado com outra pessoa. Então, eu pego esse prato, eu levo na pia, eu lavo. Eu arrumo a minha cama quando eu acordo. Ou se minha mãe fala para eu fazer alguma coisa para ajudar, eu faço bem feito. Né? Então, é essa a ideia do que Isaías está dizendo aqui. Só que esse povo está fazendo o que ele vai explicar aqui, o que o povo está fazendo, só que eles estão fazendo determinadas coisas esperando receber alguma coisa de mim. Porque todo o tempo eles estão perguntando para mim sobre os seus direitos. Olha que interessante. Vamos trazer para uma família aqui. É o que Deus está querendo dizer. Ó, mãe, eu fui levar o prato na pia, só que o que eu ganho com isso? Eu sou teu filho. O que a senhora vai me dar? Depois de eu levar esse prato na pia, ou arrumar minha cama, ou te dar um abraço. E aí Deus fala assim no verso 3, dizendo, olha lá, chegou onde a gente queria. Por que jejuamos nós e tu não atenta para isso? Por que, ou seja, o povo de Israel está jejuando, só que Deus, cara, não está fazendo nem conta do jejum dos caras. Está deixando os caras ver navios. Entendeu? O cara está jejuando, está ficando sem comer, está emagrecendo e não está acontecendo nada. Deus não está retribuindo o jejum deles. Por quê? Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atenta para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Em que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Aí Deus vai lá e joga na cara deles. Deus está dizendo assim, mas também vocês estão jejuando e depois que vocês terminam de jejuar, vocês olham para mim e dizem assim, e aí, pai, o que nós vamos receber agora? E aí, Deus, o que o senhor vai dar para nós? Acabamos de jejuar, eu fiz um jejum aqui de 6 horas, de 12, de 3 dias. Eu acabei de jejuar, e agora? Vamos lá, o que eu vou ganhar com esse jejum que eu fiz? Deus falou, vocês estão enganados, porque não é essa a ideia. Não é essa a ideia do jejum. Você fazer alguma coisa esperando receber alguma coisa de mim. A ideia do jejum é levar o prato na pia porque você ama a tua mãe. Arrumar a tua cama porque você ama a tua mãe. Abraçar o teu pai sem ele pedir porque você ama o teu pai. A ideia do jejum é eu fazer um jejum para me aproximar de Deus. Para que Deus também se aproxime de mim. E a gente tem um relacionamento de intimidade, eu e ele. Não porque eu quero receber alguma coisa, mas porque eu amo Deus. Olha a diferença. Eu não faço porque eu quero receber, eu faço porque eu amo. É muito diferente isso. E é o que Deus está cobrando deles aqui. Porque quando vocês terminam o jejum, vocês vêm me cobrar. Como se fosse uma moeda de troca. Vocês fazem e eu dou alguma coisa para vocês. Essa não é a ideia do jejum. E aí ele continua. Eis que para contendas e debates jejuais. Opa! Olha que top, Rafa. Quer dizer, vocês estão jejuando para vocês receberem alguma coisa de mim, para vocês humilharem alguém. Então tinha gente jejuando para quê? Para ter um bom casamento, para ter uma festa boa de casamento. Tá, só exemplo para nós hoje. Para ter um carro bom, para que a casa dele não queimasse o chuveiro, entendeu? Para o carro dele não quebrar. Não é essa a ideia do jejum. A ideia do jejum é para que eu me aproxime de Deus, para que eu fique mais sensível às coisas que são espirituais, para que eu fique mais sensível às minhas orações, para que eu fique mais sensível quando eu cantar um hino na igreja.
para que eu fique mais sensível, quando eu ajoelhar na igreja, eu conseguir sentir Deus de uma maneira diferente. Essa é a ideia do jejum. E para concluir, ele diz o seguinte, ó. Verso 4. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria. Agora é Deus falando. Então vocês estão fazendo um jejum e pedindo as coisas. Mas eu vou falar para vocês o que é um jejum que eu escolheria. Então ele está querendo dizer assim, o que você escolhe, Rafa? Você só escolhe quando você tem opção. Então o que Deus está falando assim, ó? Vocês trouxeram a opção de vocês, eu vou mostrar a minha opção. A opção de vocês é fazer um jejum esperando receber alguma coisa. Eu vou mostrar a minha opção. Qual é a opção de Deus aqui no jejum, então? Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflija a sua alma e que incline a sua cabeça com o junco. Quer dizer, humilhação. É isso que Deus está querendo. Afligir a alma. Humilhação, abaixar a cabeça, chorar. E ele continua. Estenda debaixo de si saco e cinza. De novo, roupa de humilhação. Tira a tua grandeza. Tira quem você pensa que você é. Então vem para mim como ser humano mesmo. Como alguém que não tem condição de se aproximar de mim com as suas próprias forças. E ele continua. Chamarias tu isso de jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que eu escolhi? Deus falou, já determinei, eu escolhi esse jejum. Que soltes as ligaduras da impiedade. Gente do céu, soltar a ligadura da impiedade. O que é isso, soltar a ligadura da impiedade? Ligadura é uma corda. Tem gente que prende outras pessoas nessas cordas. Ligaduras de impiedade. Olha você que está na live aí, se não tem alguém preso nessa situação que você prendeu. Pessoas que você podia liberar um perdão e não liberou. Pessoas que foram pedir perdão para você e você não perdoou. E aí a pessoa sai com peso nas costas. E aí ela sai amarrada em você. Quantas coisas a gente podia fazer pelo próximo e a gente não fez? Pessoas que você podia ajudar e você não ajudou. Pessoas que estão presas de alguma forma porque você pesou em cima deles alguma coisa. Exemplo de, por exemplo, você vê uma pessoa na rua e algumas denominações têm essa besteira, né, de apontar o dedo e falar, você não tem condição mais. Deus não te ama mais. Aí você coloca uma ligadura, um peso nessa pessoa. Deus não te ama, Deus não te quer mais. Então é isso que Deus está falando aqui. Eu quero que você desata essas ligaduras de impiedade, porque isso é impiedade. Desata essas ligaduras que você colocou nessas pessoas. Ou seja, o que Deus está querendo dizer aqui, Rafa? Olha só. Que desfaças as ataduras do jugo. O que é um jugo? É um peso que a pessoa não consegue puxar. Que você coloca nas costas dela, ela não está dando conta. Né? E às vezes tem coisas simples que a gente coloca peso em cima das pessoas. Peso de roupa, peso de modo de se comportar. Tem pai que tira a infância do próprio filho. Não, você é crente, você não pode jogar bola. Para que isso? Paulo falou que quando eu era menino, discorria como menino, brincava como menino. Eu tive uma infância, Paulo disse, e quantos pais colocam peso em cima dos filhos? Né? Tá aqui, colocam um jugo em cima dele. E Deus fala assim, eu quero que você despedace esse jugo. Não é a pessoa que está com o jugo, é você que colocou. E ele continua, porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto? Ou seja, Rafa, o que Deus está querendo dizer? O que adianta eu entrar dentro do meu quarto e fazer um jejum de 6 horas, ficar na comunhão, se meu armário está cheio e eu sei que meu vizinho está com fome? O que adianta fazer isso, cara? Então, o que Deus está querendo dizer em Isaías 58 é justamente olhar o grau de prioridade. Nós temos outras prioridades, sabe? Então, o amor ao próximo é uma grande prioridade. Ama o teu próximo antes de você falar que você vai fazer um jejum. O jejum é importante, aí a gente vai lá para aquela parte de expulsar demônio. Peraí, cara, se você não ajuda o teu vizinho, você não ajuda quem que está sem condição, se você coloca jugo pesado em alguém, como é que você vai expulsar o demônio? A primeira coisa que ele vai falar para você, o demônio vai falar para você, cara, o que você vem fazer aqui, cara? Larga de ser vagabundo, você é idiota. Demônio fala desse jeito, você é trouxa. Você está aqui para quê? Você viu necessidade e não ajudou. Você colocou um jugo pesado no teu vizinho, você não perdoou o teu irmão, você vem aqui me expulsar. Olha bem pra minha cara, rapaz. E é isso que o demônio vai falar.
Entendeu? Então, existe aí uma regra que a gente tem que seguir. E aí Deus continua, né? Porventura não é este o jejum que eu escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras do jugo, né? E que deixe livres os quebrantados e despedace o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em tua casa os pobres desterrados? Quer dizer, cara, vamos aqui, vem aqui comigo, meu Deus, eu tenho que falar isso, senão eu vou dar um infarto, né? Tem irmã que o guarda-roupa dela tá cheio de vestido e ela já engordou e ela fala assim, um dia eu emagreço para usar esse daqui. Mas ela não doa. Ela consegue segurar aquilo para ela não doa. E ela vê que tem gente que precisa, mas ela segura. E mesmo que ela não vista, né? Mesmo que ela não vista, ela segura, é bolsa, é sapato, irmão da mesma forma. Sabe? Então o que Deus está querendo dizer aqui em Isaías 58? Cara, o que adianta você fazer jejum se a tua vida tá toda encrencada? Você não fez o básico. Você não está fazendo o básico, você não está amando o teu próximo. Ah, ele continua. Ó, e vendo o nu, o cubras, e não te escondas a tua carne, aí o que Deus está falando? Cara, se você fizer tudo isso, que solta a atadura, solta as cordas, para de fazer pressão em cima das pessoas, para de cobrar coisa que nem você está fazendo, né? E aí ele diz assim, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti. Cara, é muita promessa. Daqui para frente, só promessa. Deus vai falar assim, a hora que você clamar, eu vou te responder. A luz que está dentro de você vai brilhar. Eu vou te ajudar. Então, primeiro a gente precisa fazer a nossa parte. Então, na questão do jejum, isso aqui seria o passo primeiro. E depois a gente vai para o passo número 2, que é se abster realmente de comida e passar por um processo de consagração. O que Deus está querendo dizer é o seguinte, cuidado, porque tem gente que está querendo fazer lição de quinta série, mas não saiu nem do prezinho. Entendeu? É mais ou menos isso que Deus está querendo dizer. Então, o 58 de Isaías vamos fazer primeiro a lição de casa, vamos fazer o básico, e depois a gente começa... Não vai expulsar demônio agora, não. Né? Faz o básico, ajuda quem está precisando, ora mais, se dedica mais. E depois a gente vai para o outro ponto. E depois, né, obviamente, a gente vai discorrer mais o assunto de jejum para as pessoas que já fizeram o básico, né? Já saíram aí dos primeiros rudimentos. Agora a gente vai falar um pouquinho do jejum. Pode seguir aí, Rafa. Tá bom. Agora, eu queria que você falasse, considerando que a gente passou os primeiros rudimentos, estamos em paz com o próximo, livres de toda e qualquer acusação na presença de Deus. Chegamos no estágio onde a gente se encontra próximo de dar o passo em relação à restrição alimentar. Eu queria que você falasse como é isso. Quer dizer, é só comida? É só bebida? É os dois? E depois a gente vai entrar na duração. Joia. Depois eu faço a pergunta da duração. Tá, legal. Eu acho que vem até bem de encontro aqui uma pergunta que fizeram, né? Sobre o tempo de jejum. Depois ele fala aqui comer ou não, o que comer, né? Qual o quesito, o que eu devo usar, né? O que eu devo comer ou não comer. Olha que interessante, né, Rafa? O jejum é o momento que você vai, como eu falei, tem uma balança, né? Eu tenho carne e espírito. Então, o jejum ele pode se dar da seguinte maneira. Eu posso fazer um jejum de 1 hora, eu posso fazer um jejum de 2 horas, um jejum de 3, enfim. O cuidado é não transformar o jejum em sacrifício. Porque lembra lá quando Jesus fez a multiplicação dos pães? Ele disse o seguinte, faz 3 dias que esse povo está comigo. E eu não quero dispensar eles com fome, para que eles não passem mal no meio do caminho. Olha a preocupação de Jesus. Ou seja, eu não quero que o povo chegue num ponto de desmaiar de fome. Não é essa a ideia do jejum. Calma. Travou. Opa. Volta. Opa, tá ouvindo? Travou. Aí? Tá ouvindo? Tô ouvindo, mas travou. Deu uma travada, tá. Então, vamos lá. Vamos lá, eu peguei aqui um texto que eu achei muito top. Eu até marquei aqui. Ah, tá. É o que a gente estava falando aqui agora, né? O que acontece? Jesus, ele está lá com o povo, né? Na multiplicação dos pães. E na multiplicação dos pães, o povo estava com ele já fazia 3 dias. Jesus falou o seguinte, ó, o que tem aí pra gente ajudar esse povo a não morrer de fome, né? Porque eu não quero que eles voltem para a sua cidade, porque eles estavam nos confins de Decápolis.
Decápolis, deca, 10. Polis, cidade. Então, ele estava no confim das 10 cidades, né? Então, o que ele faz agora? Ele diz o seguinte, olha, eu não quero dispensar esse povo para eles voltarem para suas cidades, no meio do caminho alguém desmaiar de fome. Eu não quero fazer isso. Eu não quero que essas pessoas partam desse jeito, em jejum. Então, me traz alguma coisa aqui que eu vou fazer um milagre aqui, né? E apareceu o menino lá com 5 pãozinhos de cevada, 2 peixinhos, ele faz a multiplicação dos pães, dá de comer. Qual é o ensino que a gente tira disso? Jesus, ele não quer sacrifício. Então, olha que interessante, ele não quer sacrifício. Vou voltar para o exemplo do prato. Então, uma criança lá de 5 anos que tira o prato e leva na pia. Esse é o número 1, ele faz por amor. Uma criança que pega todas as panelas da mesa, os pratos, e ele sai cambaleando com o perigo de se machucar. Não é isso que Deus quer. Então, ele quer que você faça alguma coisa para demonstração de amor. Então, vai lá, demonstra que você quer me agradar. Não precisa fazer uma coisa, um sacrifício aí, ficar 3 dias sem comer. Né? Comece com um jejum tranquilo, né? Comece com um jejum tranquilo, que eu falo aí, jejum de 3 horas, jejum de 4 horas. E como eu fazer esse jejum? Eu vou fazer esse jejum de preferência pela manhã, né? É o momento que você acorda, faz sua oração de comunhão antes de você trabalhar. Faz lá o seu jejum de 3 horas. Ah, mas e tem que ser só um dia que eu não trabalho? Não, você vai trabalhar, não tem problema nenhum. Mas esse período é um período de consagração, um período que você vai ficar em comunhão com o céu. Então, de preferência, cante um hino, assovie um hino, né? Fica ali na comunhão, rogando. O que é rogar? É eu estar de pé, eu não estou ajoelhado, eu não estou orando, mas estou rogando, né? Eu estou fazendo rogo, eu estou fazendo pedidos de pé. E a gente faz isso o tempo todo, né? Às vezes você está caminhando, está falando, Senhor, tem misericórdia, ajuda eu naquele negócio. Isso é um rogo. Está dentro do ônibus lá em pé, Senhor, me ajuda que esse ônibus chegue a tempo para eu poder ir para a igreja. Então isso é um rogo, não é uma oração, né? Praticamente. Só para a gente entender. Então, fique rogando, fique clamando durante esse período. E aí, o que eu vou comer, irmão Anderson? Eu posso comer de tudo? Eu posso ficar sem comer de tudo? Essa seria o ideal, né? Tem gente que fala assim, irmão Anderson, eu vou fazer jejum de chocolate. Isso não é jejum, isso é dieta. Isso vai ajudar você a emagrecer. Então, não confunda jejum com dieta. Tem gente que fala, eu vou fazer jejum de refrigerante. Isso é dieta, isso não é jejum. Irmão Anderson, mas por que você fala assim? Porque é simples, gente. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Você vai tirar sangue amanhã, Rafa. Vamos usar o Rafa de exemplo aqui, gente. O Rafa vai tirar sangue amanhã e eu sou o doutor Anderson, tá? Sou o doutor Anderson, cuido da saúde do Rafa, eu quero saber, vou fazer um exame de sangue para saber como está o sangue dele. Vai passar a noite toda, o Rafa chega amanhã para mim. Rafa, vamos lá, você fez um jejum desse tipo aí. Eu vou perguntar, e aí, Rafa? Fez o jejum certinho, desde as 10 da noite hoje, até agora, 10 da manhã, 12 horas de jejum, certo, Rafa? Me fala aí, você não comeu nada, né? Responde, Rafa, você fez o jejum que eu acabei de falar. Aham. Aham. Ah, esse aham aí. O que você comeu, Rafa? Esse aham aí tá dizendo alguma coisa. Eu assaltei a geladeira à noite. Ah, você assaltou a geladeira à noite. Então, Rafa, a gente vai parar aqui. Você vai voltar para tua casa, faça o jejum de novo, porque o jejum é abstenção total de alimento. Então, para tudo, volta. E amanhã você volta aqui para a gente fazer esse exame, tá bom? Gente, só que agora eu vou abrir uma coisa para vocês aqui. Como o jejum não é mandamento, algumas pessoas, chocolatras, por exemplo, ele vai falar o seguinte, irmão Anderson, eu fico doente se eu não comer chocolate. Eu boto a cabeça na parede, eu saio arranhando todo mundo e vira aquele brigueiro dentro de casa. E quando eu fico sem chocolate, para mim já é uma penitência terrível. Não tem problema você começar só com chocolate. Tá? Não é um jejum, né? Mas já vai agradar a Deus, porque você está tirando alguma coisa. Você está deixando sua carne numa situação ali de eu quero, e você está falando, não, você não vai querer. Agora eu vou ficar na comunhão e eu vou ficar sem comer isso. Então, se você quiser começar assim, gente, o importante é começar. É igual uma pergunta que o irmãozinho fez para mim esses dias. Irmão Anderson, tem algum problema orar no monte? Eu falei, o problema é não orar. Esse é o problema. Irmão Anderson, tem problema eu comprar uma Bíblia com tradução, uma Bíblia de estudo? Cara, o problema é você não ler a Bíblia. Entendeu? Então, vamos... O importante é começar, gente. Comecem de alguma forma. O jejum é muito importante. E aí, o jejum que Jesus fez, né? 40 dias, 40 noites, gente. Tem gente que fala assim, tá me ouvindo aí, Rafa? O pessoal tá me ouvindo? Tá ouvindo, Fê? Tá? Beleza, acho que é o Rafa aqui que deu uma travada. O seu que deu uma travada agora, Rafa. Mas voltou. Deu louco, já eu voltei. Voltou, legal, legal. Então, o que acontece? A gente fala assim, jejum, não, jejum é só de Netflix. Esquece aí, eu faço jejum de Netflix.
De novo, chega no médico amanhã, come a noite inteira, pipoca, né? E aí você chega no médico amanhã e fala assim, o médico fala assim, e aí, tá tudo certinho o jejum? É, hoje eu não assisti Netflix, doutor. Tô tranquilo, não assisti nenhum filme. Pode fazer o exame aí que eu fiz jejum. Então vocês veem que não é uma questão muito lógica, né? É uma questão meio lógica. Então é essa ideia aí do que comer e do que não comer, tá bom? Mas, é meu ponto de vista. Eu, quando faço jejum, faço dessa forma. Se você acha que está agradando a Deus fazendo um jejum só de chocolate ou de refrigerante, toca a bola, gente. O importante é você demonstrar de alguma coisa, de alguma forma, que você quer se aproximar mais de Deus e você tem um período de consagração, tá? Eu não vou entrar porque algumas igrejas fazem jejuns, assim, meio que de alguns tipos determinados de alimentos. Se isso está trazendo consagração, se isso está te aproximando mais de Deus, top. Esse é o meu ponto de vista, meu jejum eu faço dessa forma. Se você faz um jejum dessa forma, glória a Deus. O importante é fazer. Esse é o meu pensamento, tá bom? Beleza, Rafa? Ficou claro aí? Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô. Ficou claro aí? Então tá bom. Ficou perfeitamente claro. Agora eu queria que você falasse o seguinte, nós já vamos para a reta final, mas eu queria, você tocou nesse assunto, acho que é um assunto importante. Nós temos 10 Tem minutos. todo, então, um preparo. Uhum. Sim, Preparo, sim. temos um preparo para iniciar o jejum. Certo. Temos uma diretriz para seguir o jejum. Ok. E tem alguns hábitos que acompanham o jejum. Por exemplo, Paulo, em 1 Coríntios 7, Certo. fala para não privar o esposo da esposa, a não ser em jejum e oração. Então, o que você pensasse sobre isso? Legal, bom, bem comentado. Se vocês pegarem aí 1 Coríntios capítulo 7, como o Rafa colocou aí, 1 Coríntios capítulo 7, nós vamos ver exatamente isso. 1 Coríntios capítulo 7, no verso 5, né, Rafa? É isso? Não vos defraudeis, né? Defraudar, isso, defraudar é negar, né? Não vos negueis uns ao outro, senão por consentimento mútuo. Quer dizer, a gente combinou que a gente vai fazer dessa forma. O casal combinou. Por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência, ou pela vossa dureza, né? Ali de ficar ali. Então, o que acontece? Aqui a igreja já entendia, né, que um período de dedicação à oração já envolvia jejum. Era muito conhecido pela igreja essa ferramenta. Então, era comum eles fazerem isso. Então, o casal, o que vai acontecer? Vamos fazer jejum? Vamos fazer um jejum, então, para que Deus entre na vida do nosso filho, por exemplo, que está usando droga, que Deus liberte a nossa casa, que tire a depressão de dentro da nossa casa. Vamos fazer um jejum para que Deus possa ajudar nós com essa parte da depressão, ou que a gente entenda, ou que ela saia de dentro da nossa casa. Então o casal vai lá, ele combina, né? E nesse momento que eles combinam, por exemplo, a gente vai fazer um jejum de uma semana. Uma semana, porém, olha aqui, ó, não é sacrifício. 5 horas por dia. Então, de segunda a sexta, das 6 da manhã até as 11 da manhã, nós vamos ficar sem comer nada na comunhão. Nós dois. Eu vou trabalhar, você vai trabalhar, você no teu trabalho fica na comunhão, fica na comunhão. E a nossa petição é uma só. Que Deus entre dentro da nossa casa e liberte o nosso filho. Que Deus entre dentro da nossa casa e cure o nosso filho. Que Deus entre dentro da nossa casa e mexa na mente do nosso filho nessa questão das drogas. Pronto. Durante uma semana. Então, faz isso na segunda, das 6 às 11, por exemplo. Na terça, das 6 às 11. Na quarta, quando chega na sexta-feira, né, o que vai acontecer? Esse casal vai entregar o jejum fazendo uma oração junta. Deus, nós te entregamos esse jejum que nós fizemos durante toda a semana, sempre com uma oração às 6 e uma oração às 11, né? E agora na sexta, a oração para fechar o jejum. E o que nós te pedimos é isso, que o Senhor entre dentro da nossa casa de alguma forma para curar o nosso filho, para curar a nossa casa, para que a gente possa ficar liberto dessas coisas. Pronto, é isso. E aí vai falar o seguinte, nesse período, o casal, se possível, aí Paulo vai explicar isso, né? Paulo diz assim no verso 6 aí, leiam aí, ó. Digo, porém, isto como que por permissão, de novo, não é mandamento. Se vocês puderem ficar sem ter contato sexual, é melhor.
é melhor, porque o contato sexual, ele vai para o lado carnal, e nós estamos fazendo um processo espiritual. Ficou claro para vocês isso daí? Nós estamos num processo espiritual. Se a gente puder ficar 100% no processo espiritual, melhor. Ficou claro, Rafa? Que aula! Não, Que privilégio! E olha que interessante, ele diz assim, é permissão minha, eu não estou falando que é mandamento. Por que ele está dizendo que não é mandamento? Porque tem casal que os dois são sanguíneos, e eles não vão ficar sem um contato sexual. Paulo fala, não, então não é mandamento, gente, é só uma permissão. Mas aqueles que conseguirem, vai ser bom. E depois de conseguirem, volte, não demore muito tempo, para não ser tentado pelo diabo. Olha que conselho lindo de Paulo, né? Não demore muito tempo para vocês não serem tentados pelo diabo. Ô, Rafa, nós temos 6 minutos aí. Eu quero que você fale o seguinte, quando a gente olha o encontro dos momentos da manifestação de Deus, lei, profeta e a graça, no Monte da Transfiguração, ali estão os 3 personagens cruciais de todo o projeto de salvação. Uhum. Coincidentemente, foram os únicos 3 que jejuaram 40 dias. Top, né? Eu queria que você falasse sobre essa tríplice particularidade que Elias, Moisés e Jesus demonstram ao performar 40 dias de jejum. Top, perfeita essa pergunta, né? Porque ela vem bem de encontro para aquilo que a gente está falando, né? Os 3 passaram por... Moisés, o que aconteceu quando Moisés jejua 40 dias e 40 noites, né? Ele sobe e pega os mandamentos do Monte Sinai. Pô, ele traz do Monte Sinai toda a religião judaica. Elias, da mesma forma, né? Ele está com muito medo de uma situação muito difícil, mas quando ele faz esse jejum, olha o que acontece na vida dele. E Jesus, da mesma forma, né? E tem gente que fala que jejum não serve para nada. Se não servisse, esses 3 não tinha feito, né? Então, o jejum, ele tem um poder, sim, tem um poder muito grande. Eu queria aproveitar a tua pergunta, Rafa, porque a nossa live, ela vai terminar até por causa do Instagram. O Instagram vai derrubar a nossa live daqui 5 minutos. Eu queria aproveitar a pergunta pelo seguinte. Uma irmã falou assim, irmão, se a gente não pode pedir nada para Deus, por que a gente, por causa do jejum, por que a gente pode pedir para Deus livrar o nosso filho da droga? Eu não disse que não pode pedir nada, eu disse que não pode pedir nada na questão material, pedir carro, geladeira, emprego. A ideia aqui é só para a parte espiritual. Um filho que está na droga, com certeza ele não está estável na parte espiritual. Ele está instável, né? Alguém que usa droga, ele não consegue orar na comunhão, ele não consegue congregar na comunhão, ele não consegue sentir Deus na comunhão, ele não consegue manifestar uma linguagem na comunhão. Então, nós estamos falando de coisas espirituais. Então, pode sim pelo teu filho. Lembra, a questão do jejum são causas espirituais. E por que essas causas espirituais elas acontecem? Porque eu me aproximei de Deus. Não porque eu quero alguma coisa de Deus, né, em troca, mas porque eu estando próximo de Deus, as bênçãos de Deus, elas recaem sobre mim, né? Ela me dá autoridade. É igual, eu acho que fica legal essa parte da autoridade. Rafa, você está numa rodovia, vai cair daqui 3 minutos a nossa live, tá? Ó, você está numa rodovia você está numa carreta gigante e eu faço assim para você, para. Se eu tiver com essa roupa, você não vai parar. Eu posso ser um bandido, né? Eu posso ser qualquer tipo de pessoa. Meu filho tem 12 anos, você está vindo com a carreta, só que agora ele está vestido de policial federal rodoviário e ele faz assim com a mão para você. Você para ou não? Paro. Sabe o que te fez parar? Não foi o tamanho do meu filho, foi a autoridade que está nele. A autoridade que te faz parar. Não é nem o tamanho dele, nem a voz dele, nem o jeito dele, mas a autoridade. Então, eu acho que é isso. O jejum, ele te traz autoridade. Tá bom? Beleza? Ô, Rafa, muito bom. Vamos... Eu queria fechar a minha parte e dizer que foi esclarecedor esse nosso papo. É sempre um prazer te ouvir. Eu tenho certeza que as pessoas acompanharam até agora, as quase 400 pessoas, aprenderam muito. Ficamos sabendo detalhes do jejum que a gente ignorava, que é um processo e faz parte do nosso relacionamento com Deus e que não deve ser por meio de barganha. Eu tenho certeza que a gente cresceu muito espiritualmente com esse nosso papo e eu desejo a todos um excelente final de semana. Semana que vem nós estamos juntos.
Deixem aí na caixa do Anderson o tema que vocês gostariam que a gente abordasse nesse nosso momento semanal. E aí a gente vai se falando. Joia. Paz e graça. Deus abençoe, Deus Desperta. abençoe. Abraço muito Amém. grande para vocês, uma noite de muita paz. Deus abençoe a todos. Tamo